Nós estamos falando acerca da palavra de Deus, do Sermão do Monte. Estamos agora no capítulo 7 de Mateus. Quero que vocês abram suas Bíblias. Capítulo 7, nós vamos ler logo mais dos versículos 1 ao versículo 5. O tema hoje é a hipocrisia de um julgamento. A hipocrisia de um julgamento. A brilhante criação do escocês Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, muitos de nós conhecemos aí essa obra, muito interessante. Sherlock Holmes é um mestre na arte da dedução, uma técnica cognitiva infalível quando existem evidências de crime e as premissas são verdadeiras. Quando as teorias por ele feitas são utópicas e eventos surgem de forma inesperada, Sherlock Holmes adota, então, outro tipo de raciocínio. Obrigado. A indução, para reduzir bruscamente as possibilidades de errar em suas conclusões de caso. Por que eu estou dizendo isso? Usando a figura desse personagem tão conhecido, não só aonde foi iniciado lá na Escócia, Inglaterra, ele é conhecido no mundo todo, a história de Sherlock Holmes, o grande detetive que consegue desvendar todos os mistérios. Ele consegue olhar para uma pessoa e definir quem ela é somente em olhar, pelo seu gesto, pela sua forma de vestir, pela sua forma de andar, pela sua forma de falar. E ele usa o método dedutivo e o método indutivo. Nós usamos o método indutivo na nossa compreensão, na nossa hermenêutica, na nossa compreensão das Escrituras, quando a gente se aprofunda no máximo possível para descobrir o que a Escritura tem a nos ensinar. Mas a respeito de conhecer as pessoas e deduzir quem ela é e julgar antes de compreender totalmente, em profundidade, quem é a pessoa, nós usamos essa analogia para a gente definir o tema, a hipocrisia de um julgamento. Você, ao observar alguém, consegue definir quem ela é, somente em olhar para ela. Se você observar a pessoa, você vai tentar descobrir quem ela é através da sua vestimenta, a sua forma de falar, de agir. Mas o que a gente quer entender nessa passagem que o Senhor nos mostra no Sermão do Monte? Os escribas e fariseus julgavam falsamente a si mesmos, a outras pessoas e até mesmo a Jesus. Esse julgamento falso era alimentado por sua falsa justiça. Isso explica por que Jesus conclui este sermão tão importante com uma discussão sobre o ato de julgar, tratando de 3 julgamentos diferentes. Vamos abrir nossas Bíblias. Sua Bíblia já deve estar aberta aí. Vamos ler capítulo 7 de Mateus, versos de 1 a 5, que diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio.
Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos continuar orando. Senhor Deus Pai, eis-me aqui, Senhor. Te agradeço pela oportunidade que temos de poder louvar o Teu nome, de poder ouvir acerca dos Teus servos, a obra que eles têm feito por amor a Ti, dedicando totalmente a sua vida. Obrigado pelos irmãos que louvaram ao Senhor aqui à frente e toda a congregação que orou, que cantaram e louvaram juntos. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que tocaram os instrumentos, pelos especiais que foram falados, pelas orações, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tudo o que fazemos aqui é muito pouco em relação àquilo que o Senhor merece. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, que é digno, que é amoroso, que é justo, que é compassivo. De uma infinita sabedoria, o Senhor nos dá condições e nos chama, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, redimidos pelo sangue do Teu Filho, nós estamos aqui reunidos para aprender mais acerca de Ti. Usa Teu servo, que precisa muito da Tua ajuda, para discernir as coisas importantes, para que a Tua palavra penetre nos corações de cada um aqui esta noite, para refletir e para usar em suas vidas, aplicando-as, para fazer uma diferença neste mundo tão horrível, onde as pessoas buscam os prazeres e não encontram, mas por causa da Tua palavra revelada, e por causa do Teu Filho, nós podemos ter a certeza que o nosso prazer está no Senhor Jesus e na Sua palavra, meditando dia e noite. Entregamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você observa alguém que consegue definir quem ela é? Primeira coisa que nós vamos ver nessa passagem, nestes versículos, do capítulo 7, de 1 a 5, é que você será julgado. Você será julgado. Versículo 1 diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Só que nós julgamos constantemente. De alguma forma nós julgamos. O verbo no grego julgar é krino. Possui vários significados: julgar judicialmente, condenar e discernir. O tempo do verbo julgar expressa julgamento definitivo. Esse versículo proíbe que seja feito qualquer tipo de julgamento, pois as distinções morais que já foram esboçadas durante todo o sermão do monte exige que julgamentos decisivos sejam feitos. Jesus mesmo fala de algumas pessoas, comparando-as com cães e porcos. Nós vemos isso no versículo 6, dessa mesma passagem aí. E ele adverte contra os falsos profetas, dos versículos 15 ao versículo 20 do capítulo 7. Em outras passagens, ele exige que as pessoas façam julgamentos justos. Por exemplo, abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1, versos de 8 a 9. Aqui, o próprio Senhor Jesus está usando o apóstolo Paulo para nos dizer como devemos julgar a nossa vida em relação àquilo que ouvimos, as verdades que ouvimos.
Gálatas 1, versículo 8 e 9 diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Esse é um julgamento. Versículo 9 diz: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E ele repete. Tudo isso pressupõe que algum tipo de julgamento não só é legítimo, mas também obrigatório. Parece contradição. Eu falei agora para vocês que nós não devemos julgar de maneira nenhuma, e agora estou dizendo que, de alguma forma, isso é legítimo e também é obrigatório. Nós podemos entender isso à medida que vamos olhando as Escrituras. A exigência de Jesus aqui é que seus discípulos não sejam inclinados a julgar e a censurar. Interessante isso. Se você é discípulo do Senhor Jesus, você não deve ser inclinado a julgar ou censurar. Como é que é isso, pastor? O verbo no grego, krino, que é julgar, tem a mesma força lá em Romanos capítulo 14. Vamos lá. 14 de Romanos, versos 10 a 13. Vamos lá o que diz. Vamos ver o que diz Romanos 10 a 13. Capítulo 14. Romanos 14, versos de 10 a 13. Diz assim: tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Versículo 12. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, a palavra julgar tem o mesmo peso, tanto aqui na passagem que está em Mateus, como também está aqui na passagem que acabamos de ler em Romanos capítulo 14. Tanto a firmeza do compromisso dos discípulos, como reino de Deus, quanto à justiça exigida deles, não os autoriza a adotar uma atitude julgadora. Os que julgam, assim serão julgados. Não pelos homens, é interessante, não pelos homens, o que traria pouca consequência. Você vê alguns julgamentos aí, principalmente no nosso contexto, no meio político, você vê que não há tantas consequências. Mas por Deus, o que se adequa ao tom solene do discurso. Então, sim, Deus é justo. O discípulo que toma sobre si a tarefa de julgar o que o outro faz, usurpa o lugar de Deus e por isso tem de responder a Ele. Então, assim, quando ele diz para que não seja julgado, a palavra para que não chama a atenção da consequência. Qual é a consequência? Você será julgado. Se você julga, você será julgado. Essa é a consequência. Mas o que tem a ver isso? Como é que eu vou ser julgado? Não assuma o lugar de Deus, decidindo que você tem o direito de julgar a todos. Não faça isso, digo-lhe, a fim de que não seja chamado para prestar contas a Deus
cujo lugar usurpa. Você vê que Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele era Deus, e ele se esvaziou. Ele veio em forma humana. Ele mesmo disse que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas sim, ele virá um dia para julgar, ele será o juiz pleno. Mas ele não usurpou, e nós às vezes queremos usurpar o lugar de Deus que o próprio Filho não fez. Seremos julgados. Se primeiro julgarmos a nós mesmos, estaremos preparados para o julgamento final, quando nos encontrarmos com Deus. Você julga a si mesmo, você se prepara para quando estiver frente a frente com Deus. Se você não se julga a si mesmo, você tem um problema seríssimo no juízo final. Se você não se julga a si mesmo, você tem um problema seríssimo que você precisa resolver aqui e agora. Eu não posso deixar para depois, se eu não olho para mim mesmo e vejo os meus erros diante do Criador. Se eu não enxergo os meus erros diante do Criador, eu estou perdido, porque eu terei surpresa lá no juízo final. Se eu não tenho a diligência e a vontade de olhar para mim mesmo e ver que tem erros que eu preciso consertá-los, eu estou perdido. Porque muitas vezes, com os meus erros, eu ainda olho para o outro e quero julgá-lo. Então, os fariseus faziam o papel de Deus ao condenar os outros, mas não levavam em consideração que um dia eles próprios serão julgados por Deus. Portanto, não julguemos outras pessoas, se é que não gostamos de que outras pessoas nos julguem. Outras pessoas pagarão o nosso tratamento pelo mesmo tratamento que fazemos. Segundo lugar, você está sendo julgado. Nós estamos sendo julgados todos os dias. O julgamento é simples. Deus, ele olha para nós e vê as nossas circunstâncias e ele nos corrige constantemente. Aqui o nosso Senhor deixa esse ponto mais claro. Olha o versículo 2. Voltando lá para Mateus 7. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então essa é mais uma das alarmantes, eu digo alarmantes e assertivas da Bíblia inteira. Tem versículos que são muito fortes e nos chama bem a atenção. É algo que quando você lê, você é capaz de cair para trás. Se você não tem esse sentimento, quando você está olhando para as Escrituras, e a palavra te afeta profundamente, e mexe com você, com o seu interior, com o seu coração e com a sua mente, a palavra não está viva na sua vida. Porque é Deus falando para você. Ele diz diretamente ao seu coração. Ele está falando, olha, tome cuidado. É para você, não é para os outros, é para você. Exclusivamente para você. Você pode dizer assim, porventura eu asseguro possuir um excepcional conhecimento das Escrituras. Se assim afirmo, então serei julgado nos termos do conhecimento que afirmo possuir. Se você diz que conhece as Escrituras, quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais nós somos julgados. Interessante isso. Quanto mais se aprofunda no conhecimento, mais você é responsável. E quanto mais você é responsável, mais você está apto a errar. Por esse motivo, Deus nos ensina que podemos pedir perdão a Ele constantemente.
pedir a Ele que Ele nos ajude a andar corretamente, a corrigir os nossos erros, porque quando eu olho para as Escrituras, eu começo a enxergar quem eu sou, eu começo a ver os meus pecados, eu começo a ficar desesperado. Só que Deus nos ensina coisas interessantes em relação a isso. Se nos pusermos a julgar os outros, não teremos qualquer direito de nos queixarmos se formos julgados mediante esse mesmo padrão. O intenso jogo de palavras que a gente vê aqui, no original, no grego, sugere que esse é um dito proverbial. Lembra que eu falei para vocês que os fariseus adoravam, amavam o provérbios, porque os provérbios são ensinamentos profundos. Por isso existe o livro de provérbios. Na verdade, precisamente, por ser um provérbio aqui, Jesus mesmo, em outra passagem, ele faz outro uso dele. Por exemplo, se você olhar em Marcos, capítulo 4, versículo 24, abre lá a Bíblia de vocês, lá em Marcos 4, 24, você vai ver Jesus usando o mesmo provérbio, em circunstâncias diferentes. Marcos 4, 24 diz: então lhes disse, atentai no que ouvis. Repito, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. A pessoa que julga, por não ser perdoadora e amorosa, testifica a própria arrogância e impenitência, pelo que exclui a si mesma do perdão de Deus. De acordo com alguns rabis, Deus tem duas medidas: misericórdia e justiça. Duas medidas. E aí, provavelmente, Jesus usou essa linguagem, adaptando-a para o seu próprio objetivo. Aquele que posa de juiz não pode alegar desconhecimento ou desconhecimento da lei. Aquele que insiste na justiça genuína para os outros raramente está aberto para a misericórdia. Por exemplo, se nós olharmos... Se nós temos uma frase de John Stott que diz o seguinte, ele diz assim: a ordem para não julgar não é uma exigência para ser cego, mas antes um pedido para ser generoso. Jesus não nos pede que deixemos de ser homens, suspendendo o nosso poder de crítica que ajuda a nos distinguir dos animais, mas que renunciamos à presunção, ambição de ser Deus, assumindo-nos em juiz. Ele está simplesmente dizendo assim: você não deve ser Deus para julgar. Você está assumindo essa posição. Então estamos sendo julgados por outros no presente, constantemente. A passagem paralela lá em Lucas, abram suas Bíblias lá, Lucas 6, que é uma passagem paralela em relação ao Sermão do Monte, que Lucas faz, capítulo 6, versículo 37 e 38. Ela é bastante útil para a gente clarear mais a nossa mente em relação àquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando. Então ele mesmo fala também a mesma coisa. Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Devemos lembrar que não apenas seremos julgados por Deus no final, mas também estamos sendo julgados pelos
outros no presente e recebemos deles exatamente aquilo que lhes damos. Somos julgados de forma pela medida com que julgamos, pois ceifaremos o que semeamos. Você sabia que outrora os crentes eram mais julgados do que agora? Porque às vezes as pessoas olham para os crentes e dizem assim: olha, ele é igual a mim, do mesmo jeito, não faz diferença. Mas quando você é diferente, quando você faz diferença no meio deste mundo caído, você será julgado. A diferença não é uma diferença de você fazer as coisas contrárias à sociedade que visa algo da forma que eles acham que é correta, mas é contrário à sociedade que acha que é correta, mas eles estão errados, e você com a sua atitude certa, vai interferir nas vidas cotidianas delas. Elas não querem ver você certo, elas querem ver você errados também. Mas por você ser certo, você será julgado. Você é um santinho. Você quer ser só religioso. Você quer ser a pessoa mais santa deste mundo. Você quer ser isso ou aquilo. Você quer ser melhor do que o outro. Esses julgamentos é importante quando você está fazendo uma diferença das coisas lá do alto. Quando você está obedecendo a Deus, você faz diferença. Porque obedecer a Deus, ser discípulo de Jesus Cristo, é algo diferente deste mundo. Não é na questão de você se vestir ou de você usar o cabelo de um jeito ou de outro. Não é questão externa, porque nós olhamos para um e para outro, a gente não vê diferença na questão das roupas, da indumentária, da forma de se vestir ou de cortar o cabelo. Não é isso. A diferença não está na externalidade, mas está no interior de cada um de nós, que faz a grande diferença. E quando nós expressamos o nosso interior, nós seremos julgados no presente. Terceiro lugar, você deve ver claramente para julgar os outros. Eu posso julgar os outros? Posso. Parece contradição? Mas eu só posso julgar os outros se eu ver claramente. Eu só posso julgar os outros se eu me aprofundar naquela pessoa que eu quero julgar e entender por que ela age desta forma em relação a mim e em relação aos outros. Por que ela conversa desse jeito? Por que ela se veste desse jeito? Ou por que ela tem contradições em relação àquilo que nós pensamos que é verdadeiro? Qual é o seu problema? Eu preciso interferir nela e julgar ela, mas eu preciso vê-la claramente para ajudá-la. E a nossa função é ajudar os outros. A nossa função não é ajudar a nós mesmos somente. A nossa função não é ficar sentado na igreja todos os dias de culto. É você agir como Sherlock Holmes para resolver o problema e descobrir qual é a criminalidade ou qual é o problema, quem é o culpado, mas com uma profundidade dedutiva e indutiva de reconhecer o ser que está do meu lado, que precisa ser ajudado. E a nossa função como cristãos é ajudar as pessoas a enxergar a verdade, para que elas possam caminhar junto conosco neste caminho da verdade absoluta, que é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 3 a 5. Por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Quão ricamente merecemos esse sarcasmo, essa ironia. É interessante que Jesus, ele usa ironia. Você vai dizer, mas pastor, você está fazendo o quê?
Você está falando que Jesus usa ironia? Usa. Ironia não é pecado, mas é uma forma de ensinar. E ele usa, Paulo usa também ironia, e ele está usando aqui. Você quer tirar o cisco do olho do teu irmão? Mas primeiro você tem que olhar o seu. Então, nosso Senhor nos ensina aqui a terceira razão para que não exerçamos juízo contra outros é que somos incapazes de julgar como é devido. Nós somos incapazes de julgar como deveria ser, um julgamento definitivo, direto, um julgamento correto, um julgamento de justiça que vem de Deus. E aí, Jesus esclareceu que o nosso espírito é tal que não estamos autorizados a julgar. Ele também acrescenta: parem por um momento, porque as nossas atitudes vem de repente, nós queremos agir sem pensar, sem parar um momento para pensar. Nós agimos automaticamente, é como se fosse um instinto, e nós não devemos ser instintivos em relação às coisas lá do alto, porque Deus nos chama a meditar, a pensar, a ponderar, a entender as circunstâncias em que estou envolvido com os outros. Eu não posso agir por emoção e de repente agir erroneamente no meu julgamento. Jesus está nos ensinando que devemos ponderar, parar um momento e refletir. Vocês não são capazes de julgar, porquanto ainda não estão preparados para tanto. Então, a palavra lá no original, karphos, que é cisco, traduzida para cisco, pode ser qualquer pedacinho de matéria estranha, versículo 3 aí, e é óbvio que a palavra lá no grego, dokos, que é traduzida por viga, ou cepo, ou qualquer outra coisa grande, é uma vívida hipérbole. No português, é algo bem maior do que o real. Então, Jesus ele coloca essas figuras de linguagem para a gente entender bem. Olha, se você quer tirar do olho de alguém um ciscozinho bem pequenininho, olha o que tem no seu olho que é tão grande, maior do que você. Ele está falando isso. É bem maior. Jesus não diz que é errado ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho. Ele não está dizendo isso. Jesus diz que é errada a pessoa com uma viga no olho oferecer ajuda. Entendeu? É errado. Você com uma viga enorme no teu olho, querer ajudar o irmão que só tem um cisco no olho. Essa é uma hipocrisia absoluta. Jesus fala isso. Na irmandade dos discípulos de Jesus, a censura crítica não tem serventia. Mas quando um irmão, com espírito manso e de auto-julgamento, conforme o versículo 1 Coríntios 11, 31, que diz o seguinte: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, 31. Então, se um irmão com um espírito manso e de auto-julgamento tira a viga do seu olho e ainda tem a responsabilidade de ajudar seu irmão e a tirar o cisco do seu olho. Então você deve ter esse discernimento. E é nesse momento que estamos nos preparando para servir. Só serviremos dessa forma. Só podemos estar preparados para julgar, no sentido de ajudar,
Porque julgar não é julgar e dizer assim, olha, você está errado, fica aí no seu lado, eu fico no meu, e acabou-se. As nossas tendências é de olhar para o outro e dizer, olha, você está errado nisso, nisso, nisso e nisso, fica aí porque eu não estou errado em nada disso, eu sou melhor do que você, eu sou mais santo do que você, eu tenho mais fé do que você. Nós somos assim, e precisamos mudar. Jesus está nos chamando a atenção, para que a gente mude. Será que a palavra de Deus não penetra no seu coração e vai no mais íntimo do seu ser, para você entender que Ele fala, e o que Ele fala é real, é verdadeiro, é profundo, é absoluto? A ajuda mútua para o crescimento na graça é uma das obrigações dos cristãos. Quando não praticamos o julgamento próprio, praticamos a nós mesmos e àquele a quem poderíamos ministrar. Os fariseus julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmo. Mas os cristãos devem julgar a si mesmo para ajudar a exaltar os outros. É o contrário. Uma diferença e tanto, não é verdade? Totalmente diferente. Vejamos como Jesus esclarece essa questão. Ele escolhe o olho como ilustração, pois é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. A cena de um homem com uma trave no olho, tentando remover o cisco do olho do outro homem, é um fato ridículo até, esquisito e até engraçado. Quem não encara os próprios pecados com honestidade, quem não olha os seus pecados com honestidade e não os confessa, torna-se cego e não pode ver claramente para ajudar os seus semelhantes. Não tem como. Os fariseus viam os pecados dos outros, mas não conseguiam enxergar as próprias transgressões. Será que nós somos iguais aos fariseus? Será que nós vamos repetir os erros deles? Será que nós seremos chamados à atenção do nosso Senhor em relação àquilo que nós fazemos de errado, sabendo que estamos errados, e nós não agimos e não temos atitude de corrigir a nós mesmos? Não devemos julgar as motivações dos outros. Podemos examinar as suas ações e atitudes, mas não julgar suas motivações, pois somente Deus conhece o coração de cada um. É possível fazer uma boa ação por motivos errados. Também é possível falhar numa tarefa e ainda assim ter motivações sinceras. Quando estivermos perante o tribunal de Cristo, Ele examinará os segredos do nosso coração e nos recompensará de acordo. Interessante, a gente viu hoje pela manhã que Deus não vai punir os crentes, os cristãos, quando estiver na presença dele, Jesus, no tribunal de Cristo. Ele vai ele vai averiguar a nossa vida e Ele vai dar prêmios pelo que nós fizemos no nosso corpo, depois de sermos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas Ele diz também que durante a nossa vida, como cristãos, nós seremos corrigidos, seremos julgados pelos nossos erros, corrigidos constantemente pelos nossos passos errados que damos, pelas nossas atitudes que fazemos no corpo depois de sermos salvos. Você já é nascido de novo, você já tem a vida eterna garantida, você agora você é de Deus, Deus é o seu Senhor, Jesus é o seu Senhor, você é escravo de Cristo, como nós vimos lá nas pregações passadas.
Você agora tem um Senhor, esse Senhor é seu amigo, esse Senhor se torna seu irmão, esse Senhor te faz tudo, Ele supre todas as suas necessidades e você ainda o despreza com suas atitudes erradas. E a gente vai receber ou deixar de receber as recompensas devidas. E como fogo, essa passagem não é para nós, mas é como se você escapasse pelo fogo, assim, como se você tivesse já nas últimas e você conseguia escapar porque Deus deixou. Mas não é assim. Deus nos preparou e nos deu a vida eterna sem merecermos, e nós não precisamos nos preocupar com isso, jamais. Nós precisamos nos preocupar em servir ao Senhor com alegria, com gratidão, todos os dias da nossa vida. É isso que Ele quer de nós. Mas, pastor, eu não consigo, eu tenho tantas coisas que me impedem de servir ao Senhor. Você tem que avaliar a sua vida. Quando estivermos ali com Cristo, Ele vai examinar os nossos corações. A ilustração do olho ensina ainda outra verdade. Deve-se usar de grande amor e cuidado ao procurar ajudar os outros. Em se tratando de introspecção espiritual, há dois extremos que se devem ser evitados. Primeiro, é o engano de um exame superficial. Às vezes estamos tão seguros de nós mesmos que não examinamos o coração com honestidade e profundidade. Você já pensou que você, de repente, sabendo que você é de Cristo, você diz assim: eu estou bem, não tenho nenhum problema, eu estou servindo ao Senhor, eu vou todo domingo à igreja, eu devolvo o dízimo, eu faço as minhas coisas certinhas, eu estou bem com Deus. Será que nenhum de nós pensamos assim já alguma vez? Isso é superficial demais. Isso é muito superficial. Porque ser cristão é muito profundo. É muita responsabilidade. E se eu dei o primeiro passo para ser cristão, eu tenho responsabilidades. Dar uma espiada no espelho da palavra nunca é suficiente para revelar a verdadeira situação do coração. Se eu olhar só superficialmente, se eu cumprir tabela, se eu dizer: olha, hoje eu consegui ler 3 capítulos, amanhã eu vou ler mais 3 ou 4. Eu estou terminando de ler a palavra, já li não sei quantas vezes. Se for superficial, não vale de nada. Porque quando você lê a palavra, Deus fala ao seu coração, e você age com a sua vida. Isso é ser cristão. Ler e cumprir tabela de leitura não vale de nada se você não meditar nela e usar aquilo que você aprendeu na sua vida. Não adianta. Cumprir a leitura anual sem meditar na palavra não vale de nada. Segundo extremo é a autópsia perpétua. Autópsia perpétua, um nome estranho, né? Autópsia, você sabe que é autópsia, e perpétua, sempre. Às vezes, há tanta concentração no seu autoexame que se perde o equilíbrio, é o outro extremo, certo? Não se deve olhar apenas para si mesmo, pois vem o desânimo e a sensação de derrota. Quando eu olho para mim mesmo assim, com tanta culpa, com tanta exigência, eu vou me perder, porque eu vou me reconhecer como um grande pecador, eu vou me reconhecer como alguém que realmente está desobedecendo a Deus, e eu vou ficar triste, vou ter uma sensação de derrota. Mas o Senhor Jesus nos ensina
que devemos olhar com fé para Ele. Deve-se olhar com fé para Jesus Cristo e receber dele o perdão e a restauração. É isso que Ele quer. Por isso é importante que você faça, que você olhe para si mesmo, você reconheça os seus erros, mas você pede perdão e Ele te perdoa, e te restaura, e te transforma. É isso que nós devemos fazer como cristãos. Satanás, ele é o acusador. E ele gosta quando acusamos e condenamos a nós mesmos. Você não pode condenar a você mesmo. Você tem que reconhecer que você é errado e pedir perdão. Porque a condição que você tem de filho agora não é a condição de perdição. Se eu faço errado, por mais que seja errado, essa intensidade do meu erro, Deus me perdoa. E aí sim, depois de fazer o julgamento com honestidade diante de Deus e de remover aquilo que nos cegava, estaremos aptos para julgar suas ações corretamente. Mas, se sabemos que há pecado em nossa vida e tentamos ajudar os outros, não passamos de hipócritas. Aí você vai dizer, pastor, eu tenho tantos erros, eu não vou ajudar mais ninguém. Né? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele está dizendo que quando eu vou ajudar alguém a corrigir os erros daquela pessoa, eu preciso corrigir os meus, para dar testemunho de quem eu sou e de quem Deus pode fazer por mim, mesmo na mesma condição ou pior daquele que está ali do meu lado. É possível usar o ministério como artifício para encobrir pecados. Você é tão ativo que você vai tentar cobrir o seu pecado com o ministério que você faz dentro da igreja, por exemplo. Era isso que os fariseus estavam fazendo, e foi por isso que Jesus os condenou. E finalmente, o nosso Senhor nos condena como hipócritas. Por exemplo, somos rápidos em julgar pecados sexuais, no entanto, poucos de nós não têm transgredido pelos mesmos em alguma área do pecado sexual. Por exemplo, isso é só um exemplo. Se não fisicamente, mentalmente. Nós estamos constantemente pecando. Frequentemente ficamos na posição de julgar, como se determinássemos ou comparecêssemos como em níveis de pecado. Julgamento gera hipocrisia. Então, no verso 5, finalmente, podemos observar quanta verdade há nessas palavras. Quantas verdades há nessas palavras? Mateus 7, versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Na verdade, não estamos interessados em ajudar essa pessoa. Por quê? Pelo contrário, estamos somente interessados em condená-la. Fingimos estar muito aflitos por haver descoberto aquela pequena mancha na vida de outrem. Você sabia disso? Que nós somos assim? E devemos corrigir isso? Quando nós sabemos de alguém que fez algo errado, que é maior do que o nosso erro, e nós julgamos isso, nós nos sentimos aliviados, porque fulano pecou mais do que eu. Esse é um problema sério. Fulano, você soube que fulano fez isso, isso e isso? Eu não acredito. Fulano era tão espiritual e ele caiu? Como pode isso? Você sabia que pastor tal fez isso e isso? Não, eu nunca imaginei um negócio desse.
Ah, como é que pode? Eu sou mais forte que ele, parece. Você se sente aliviado, achando que você é mais forte do que aquele que caiu. Mas não é assim. Todos nós estamos na mesma condição. Nenhum é mais forte do que o outro. Nós devemos vigiar e orar constantemente. Nós devemos buscar a palavra de Deus e absorvê-la em nossa vida, fazer parte do nosso DNA. É vida, vida em abundância só tem aquele que busca a Deus constantemente, intimamente, meditando na palavra dia e noite, em qualquer lugar que você esteja. Eu preciso buscar Deus em primeiro lugar. Então chegamos a ficar alegres em descobrir tal defeito. Tudo isso é hipocrisia. Se você quer realmente ajudar outras pessoas, se você é genuíno nesse seu interesse, e deve ser como cristão, então há certas coisas que você terá que fazer a respeito de si mesmo. Essa atitude de julgamento, de censura, de hipercrítica, que está cauterizando, ou caracterizando, melhor dizendo, a sua pessoa, na realidade atua como se fosse uma trave em contraste com o pequeno argueiro que está no olho da outra pessoa. Retire a trave do seu próprio olho, porque somente então estará apto para ver claramente e poderá retirar o argueiro do olho do seu irmão. Irmãos, quando eu vejo a palavra de Deus, quando eu estou estudando a palavra de Deus, ela me toca profundamente, que eu sei que nós somos errados e pecadores. A gente precisa corrigir a nossa vida como cristãos. Eu não posso viver uma vida medíocre, na onda, seguindo a multidão como todos os outros, porque fulano de tal, porque a igreja tal é assim, eu quero ser igual. A igreja tal é alegre, porque eles cantam, dançam, pulam e correm. Eles fazem tudo, e eles se sentem alegres. Alegrias momentâneas. A alegria verdadeira é aquela na qual eu me aprofundo na palavra, sei que ela é verdadeira e que eu vou segui-la e fazer de tudo, pedindo ao próprio Espírito de Deus que me capacite para observá-la, entendê-la, guardar no meu coração e atuar na minha vida. Se eu não faço isso, eu nunca vou ser alegre. Em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer entretenimento que eu possa usufruir, eu nunca serei alegre, porque a alegria só está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ajuda-nos a olhar para nós mesmos, tirar a trave dos nossos olhos, para podermos ajudar o nosso irmão com o seu cisco. Ajuda-nos, Senhor, a termos discernimento com a Tua palavra. Ajuda-nos a fazer a diferença. Que esta igreja seja uma igreja diferente. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja, independente da sua denominação, independente daqueles que estão aqui. Que essa igreja possa buscar o verdadeiro discipulado, ser discípulo verdadeiro de Cristo, para dar testemunho do Teu grande amor por ela. Que essa igreja seja uma igreja missionária, que leva a Sua palavra a qualquer lugar que precise. Que essa igreja seja uma igreja desprendida, uma igreja em comunhão, em amor um para com os outros, independente das diferenças. Que essa igreja ouça a palavra verdadeira, capacite os líderes para poder discernir e levar a verdadeira doutrina bíblica, para que ela possa crescer neste mundo tenebroso e ser luz por causa do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Cristo. Amém.